Graça e a paz, os irmãos já estão chegando aí, amém? Irmão Tiago, paz, tudo bem, amado? Deus abençoe, obrigado aí pelo carinho aí de vocês. Os irmãos também já chegando aí pelo Facebook. Daqui a pouco nós já vamos dar início ao nosso culto de adoração e louvor ao Senhor, amém? Glória a Deus, vocês estão bem? Vai falando pra gente aí se está tudo certo. 01 já chegou aí. Ô 01, a paz. Tá lá no Facebook. Seja bem-vindo, João. Meus irmãos aí, vocês estão bem? Vai acenando pra gente aí, né, se está tudo bem, como é que foi a semana, né? Mais uma vez, né, foi uma semana difícil para muitas pessoas, mas a vida continua, né? Nós não podemos parar, nós não podemos desanimar, né? Ainda existe coisas para fazer, né? Nós precisamos ainda fazer muito para Deus, nós não podemos parar e por isso nós precisamos nos fortalecer através da palavra do Senhor, né? Tanto no Facebook, irmão, quanto no Instagram. No Instagram tem aí tipo uma setinha, um aviãozinho, né? Eu acho que você pode convidar até 20 pessoas por vez. Enquanto ainda nós não começamos o culto, né? Vai convidando aí os seus amigos, né? Principalmente os irmãos da igreja que você já conhece aí, que está com o Instagram. Também no Facebook, também eu quero desafiar você, né? Se possível, você já ir compartilhando, né? Tem a setinha de compartilhar, vai ser direto no teu link, né? Aí os seus amigos, que ainda não são meus amigos, podem ver nessa ministração da palavra. Hoje nós vamos ser muito objetivo, né? Hoje é dia de Santa Ceia do Senhor. E se você ainda não preparou a sua ceia, querido, vai lá na tua casa rapidinho, vai lá na tua cozinha rapidinho, vai lá, prepara lá um suquinho de uva, um pedaço de pão, separa, ora ao Senhor, consagra ao Senhor. Mas pastor, eu não tenho suco de uva. Faz o seguinte, irmão, separa um pouquinho d'água e um pedaço de pão, reserve ele aí num cantinho, que logo nós vamos consagrar ao Senhor e você vai participar conosco, amém? Nesse momento da Santa Ceia. Nós sabemos aí que os irmãos de Sacra Família é bem empenhado, né? Você que já montou sua mesinha aí, que já arrumou sua mesinha, depois você vai jogando aí nas redes sociais, amém? Já está conosco aí alguns irmãos, Bruno já chegou aí também, seja bem-vindo, Bruno, Janete, os irmãos aí. Como eu falei na outra live, né, irmãos? Eu não fico me perdendo muito aqui nesse momento de apresentação, até para a gente ganhar tempo, né? Então a gente só dá mesmo um joinha aí, mas nós vamos nos concentrar na palavra, amém? Muito obrigado você que já está nos acompanhando pelo Instagram, muito obrigado também você que já está pelo Facebook. E a palavra de hoje, irmãos, está lá no Salmo de número 13. Salmo de número 13, né? Abre a tua Bíblia, lá no Salmo de número 13. Nós vamos perceber que salmo tremendo esse, né? Como que Deus faz maravilhas no momento de crise. Amém? Eu creio nisso, irmão. Salmo de número 13. Você que já abriu aí, vai dando joinha, vai dando aí um coraçãozinho, vai nos ajudando aí, acenando também. Salmo de número 13 diz assim: até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouva-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegram, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Será que você pode repetir comigo? Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Pai, no nome de Jesus de Nazaré, eu peço que nesse momento, mais uma vez, o Senhor esteja conosco, ó Pai, nos abençoando na ministração dessa palavra. Tira de mim, ó Pai, toda a vaidade e coloca o Teu Espírito Santo aqui, para que toda a palavra, ó Pai, que sai do meu coração esteja de acordo com a Tua vontade, ó Pai, com a Tua vontade somente. Esteja abençoando, ó Pai, cada homem, cada mulher, cada criança
cada família, ó Pai, que está nos acompanhando agora, nesse momento da ministração da palavra, e que o Senhor, Pai, os continue os fortalecendo e os abençoando, ó Pai. Que todo ladrão da palavra, ó Pai, seja anulado agora na autoridade do nome de Jesus, e toda perturbação de mente, ó Pai, cesse agora na autoridade do nome de Jesus, para que cada irmão e irmã possa ouvir a Tua palavra com bastante alegria, temor e paciência nesse momento. Amém? No texto de hoje, irmãos, preste atenção, nós encontramos as palavras de uma pessoa que estava passando por um momento muito difícil. As suas palavras são palavras de profundo lamento. O salmista aqui, o rei Davi, estava passando por um processo de um profundo lamento. Davi, ao qual é retribuído esse salmo, estava muito triste e angustiado. A sensação que ele tinha no seu coração era que Deus havia esquecido dele. Então ele escreveu esse salmo para lamentar a sua situação diante do Senhor. Olha que situação que o salmista Davi estava passando nesse momento de angústia e tristeza, achando que o próprio Deus o havia abandonado. A verdade é que no Salmo 13, esse salmo estava sendo baseado de uma tristeza de um homem que depois que aceitou a Deus, de um homem depois que aceitou o desafio de seguir o Senhor, aquele homem começou a ser humilhado, aquele homem começou a ser perseguido, pessoas se levantaram contra a vida, contra o ministério de Davi, aquele homem que estava na sua zona de conforto, estava lá no teu cantinho cuidando dos animais, de repente Deus olha para ele, viu que no coração daquele homem existia algo tremendo, algo poderoso que podia fazer um diferencial nessa terra. Deus olha para ele, faz um desafio para ele continuar no caminho. Se ele continuasse no caminho, sem vacilar, nos processos, na caminhada de fé, Deus iria honrar ele como o rei de Israel. E foi justamente isso que Davi fez. Quando nós aceitamos o desafio de seguir o Senhor, querido, não é um desafio fácil. Hoje, na parte da manhã, eu estava lendo uma reportagem onde as pessoas estavam fazendo uma crítica sobre a morte daquela cantora gospel que veio a falecer. E as pessoas perguntavam assim, onde está o Deus dos crentes? Onde está o Deus dessa cantora que morreu disso, que morreu daquilo? Querido, eu fico com pena quando pessoas elas têm essa falta de sensibilidade no teu coração. Porque eu sei que durante muitos anos, eu falo sempre isso na igreja, foi ensinado que você vem para a igreja, que você vai parar de sofrer, que você vai parar com as suas dificuldades, que Deus vai te prosperar tanto. Lógico que eu creio na prosperidade de Deus, mas muitas vezes, Deus, para nos dar coisas novas, Deus vai tirar coisas velhas do nosso coração. E ninguém vai falar para mim e para você que caminhar com Deus é uma situação fácil. Davi entendeu esse processo, que depois que quando ele aceitou esse desafio de seguir o Deus de Israel, ele sabia que a sua vida não seria mais fácil, porque as pessoas se levantaram contra ele, tentaram humilhar, tentaram perseguir, a sua própria família não confiava nele, seus amigos, as pessoas que estavam debaixo da liderança dele, que muitas vezes ele querendo ter um ato de misericórdia, as pessoas não entendiam isso. As pessoas falam assim, o meu rei está maluco, ele tinha a oportunidade de matar Saul e não matou Saul. Mas não era o processo da violência. Muitas vezes, Davi andava angustiado, andava preocupado. E como eu disse aqui, a verdade é que o Salmo 13 foi escrito por Davi em virtude de alguma situação específica que aconteceu em sua vida. Porém, os sentimentos demonstrados por Davi nesse salmo também são experimentados por outros filhos de Deus como eu e você. Será que era só Davi também que andava angustiado, que andava sofrendo? Será você que já está aqui nos acompanhando na ministração dessa palavra, será que era só Davi naquela época que ele andava angustiado, que ele andava sofrendo, achando que Deus o abandonou? Quantas pessoas nos dias de hoje, irmãos, estão achando que Deus os abandonaram, que Deus não gosta mais delas? Você vai entender esse processo aqui na continuação dessa pregação, mas preste atenção. A experiência de Davi é a mesma experiência que eu e você, nós passamos todos os dias, a todos os momentos, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador das nossas vidas. Por isso que eu disse aqui, que a verdade que está no Salmo 13, ele foi escrito em virtude de alguma situação específica que aconteceu na vida de Davi.
E esse salmo, principalmente, irmão, preste atenção aqui, principalmente quando nós achamos que Deus está demorando demais para nos responder ou para entrar numa causa pessoal nossa. Você que está aí nos vendo agora, quantas vezes Deus demorou para responder uma oração sua? Foi fácil esperar o tempo de Deus? Está sendo fácil esperar o tempo de Deus? Mas eu já estou orando desde janeiro e Deus ainda não me respondeu. É fácil esperar? Mas eu estava orando ano passado e Deus ainda não me respondeu. É fácil esperar? Eu já estou orando há 10 anos e Deus ainda não me respondeu. É fácil esperar? Não é fácil. O pouco de tempo que Deus esperou para responder Davi na sua angústia, na sua solidão, aquele homem expressou que Deus tinha o abandonado e falou para Deus: Deus, não demora para me responder, senão os meus inimigos vão ficar rindo de mim. E eu não quero morrer, Senhor, com essa vergonha ainda. Eu não posso fechar os meus olhos com essa vergonha para tentar me impedir de ver a glória sendo manifestada na minha vida. Por isso, irmãos, esse salmo começa com uma palavra de angústia, mas no final ele termina com uma palavra de confiança em Deus. Glória a Deus, aleluia. Você que está chegando agora aí, nós estamos lendo o salmo de número 13. Então, volto a dizer aqui, esse salmo começa com uma palavra de angústia, mas no final ele termina com uma palavra de confiança em Deus. É isso que você vai entender até no final dessa pregação. A sua confiança não tem que estar baseada em homem nenhum, mas tem que estar baseada em Deus. Glória a Deus. Creia nisso. Lembra, o importante não é como nós começamos, e sim como nós vamos terminar. Mas pastor, eu comecei errado. Mas termina bem, meu querido. Termina bem, minha querida. Portanto, o Salmo de número 13 é um salmo que nos ensina a seguinte verdade: que precisamos confiar no Senhor diante de qualquer dificuldade da vida. Continua confiando em Deus, mesmo com todas as dificuldades que nós estamos passando. Nesse tempo de pandemia, Deus, no seu santo trono, está verdadeiramente reconhecendo quem são os seus verdadeiros adoradores. Quem são aqueles homens e mulheres que estão orando, que estão buscando, que estão acreditando, que está percebendo a crise sim, mas está confiando em Deus. Confia em Deus. Para compreendermos, irmãos, essa verdade que nós estamos ministrando aqui, nós daremos a nossa atenção às duas partes que compõem esse salmo. Primeiro, que é a angústia, e depois a confiança. Fala comigo assim: angústia e confiança. A angústia do salmista aqui, quando nós lemos esse salmo, nós ficamos com a seguinte pergunta em nossa cabeça, dizendo assim: o que estava acontecendo na vida de Davi para que ele escrevesse essa oração em forma de canção tão angustiante? Você já leu a palavra de Deus e já percebeu que muitas vezes o que se passava no coração daquelas pessoas que estavam escrevendo aquele livro ou aquela canção para Deus? Você já parou para perceber a angústia que passava constantemente no coração dessas pessoas? É justamente essa a pergunta que eu fiz quando eu li esse salmo. O que estava passando no coração de Davi? Foi tão intenso o sofrimento daquele homem, irmão, foi tão intenso, que ficou claro para nós quando nós constatamos que ele disse 4 vezes a expressão até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Ele falou isso 4 vezes, irmãos. E isso demonstra de fato que ele estava atribulado. Ele virou para Deus escrevendo uma oração, escrevendo uma canção e falava assim: Deus, até quando? Virava de novo: Deus, até quando? Por isso, irmãos, ele fala de algo aqui poderoso, pois ele fala de um inimigo que estava prevalecendo contra ele. Ele fala de um inimigo que estava prevalecendo contra ele. Mas quem são esses inimigos, irmãos? Quem são esses inimigos que Davi estava se referindo? Um inimigo literal ou um inimigo imaginário?
Um inimigo físico ou inimigo espiritual? Quem era esse inimigo que Davi estava orando a Deus, fazendo uma canção para Deus, pedindo para que Deus o livrasse desse mal? Um inimigo físico ou um inimigo imaginário? Um inimigo carnal ou um inimigo espiritual? Nós não sabemos desse processo, mas o que importa aqui era que o coração desse homem estava angustiado, irmãos. Davi, desde que começou sua jornada com Deus, como eu disse aqui, muitos se levantaram contra a sua vida. Seja como for, aquela situação era bastante angustiante para ele, e ele declara: até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? Você já fez uma oração assim para Deus? Dizendo para Deus, falando assim: Deus, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor vai virar o rosto para mim? Davi, era justamente isso que Davi estava fazendo. Senhor, até quando o Senhor vai se esquecer de mim, Senhor? Será que é para sempre? O tempo de Deus é diferente do nosso. Principalmente você, querido, que ainda não se converteu, que não levantou as suas mãos de verdade e aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você tem que entender esse processo, que muitas vezes quando nós aceitamos a Jesus, muitas vezes quando nós queremos caminhar com Jesus, bênçãos virão, mas também vai vir tribulações, angústia, sofrimento. Nós vamos sofrer, nós vamos morrer, nós vamos ficar doentes sim, mas em tudo isso nós devemos observar que é para ser manifestada a glória de Deus na nossa vida. Amém? Porque crentes, homens e mulheres de Deus que pensam assim, eles levam uma vida mais saudáveis diante de Deus. Eu posso sofrer, eu posso morrer, pode acontecer algo comigo ou aquelas pessoas que estão debaixo da minha autoridade espiritual, mas em tudo isso nós temos que perceber onde está a vontade de Deus, o que nós podemos aprender com isso tudo. Há algo interessante que eu acho sobre a vida de Davi, é que Davi sempre aprendia com seus erros. E será que nós estamos aprendendo com os nossos erros? Será que nós estamos aprendendo com os nossos vacilos? Davi declara para Deus: Deus, aonde está o Senhor? Será que o Senhor vai esquecer de mim para sempre? Pois quando a angústia e a falta de confiança entra no coração dos filhos de Deus, muito tem a ver com a mudança que a vida tem nos dado diariamente. A vida de Davi fez assim, ó, um homem que estava no campo e de repente ele se vê como rei. Um homem que estava cuidando de animais, de repente ele se vê como líder de um grande exército. Um homem que estava solteiro e entrou numa guerra, porque também o coração dele falou assim: o que o rei está dando nessa guerra? Nós não podemos esquecer disso, hein, querido? O que o rei está dando? Também está ganhando a mão da filha dele. Oba! Uns homens que estavam solteiros e de repente se viu casada com o filho do rei, com a filha do rei. Querido, a vida desse homem mudou por completo, assim como Deus fez com a minha e fez com a sua, depois que nós levantamos as nossas mãos e aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Aqui está o segredo, aqui está a mudança de caráter e de comportamento de um homem e de uma mulher que anda segundo os propósitos de Deus. Por isso eu volto a repetir, pois quando a angústia e a falta de confiança entra no coração dos filhos de Deus, muito tem a ver com a mudança que a vida tem nos dado diariamente. A sua vida mudou nessa quarentena? Você se viu de repente em algum momento da sua vida angustiado, sofrendo? Porque de repente Deus permitiu mexer na sua estrutura emocional, espiritual e até mesmo financeira? Você já parou para pensar nisso? Mas pastor, eu estou fortalecido em Deus. Mas é aquele momento da angústia, quando você estava lá sozinho ou sozinha, falando com Deus: Deus, eu sirvo o Senhor, eu sou um crente fiel, por que essas coisas estão vindo a mim? Coração angustiado, querido. Aí eu quero falar para você, você lembra de Elias? Você lembra de Jó? Você lembra de Jonas? Você lembra de Tomé? Você lembra de Judas? Você lembra de Jesus? Está achando que é só comigo e com você que isso aconteceu? Lembre-se de Elias, de Jó, Jonas, Tomé, Judas, muitos outros homens e mulheres de Deus, e principalmente de Jesus. Entretanto, pelo que nós concluímos das suas palavras,
O sofrimento de Davi se agravou ainda mais pela sensação que ele tinha de ter sido abandonado por Deus no momento tão difícil da sua vida. No momento mais difícil do rei Davi, ele achou que ele tinha sido abandonado por Deus. Oh Deus, nos momentos mais difíceis da nossa vida, parece que Deus entra em silêncio. Quem já sentiu isso já aí? No momento mais difícil da nossa vida, parece que Deus entra assim naquele momento assim, agora eu vou ficar em silêncio. Em silêncio. As palavras, preste atenção aqui, as palavras para sempre, parece até um exagero da parte de Davi, mas o fato era que ele estava muito angustiado. Ele disse que Deus tinha escondido o seu rosto da sua presença. Ele falou assim, Deus, o Senhor escondeu o rosto de mim? Ele não estava entendendo por que Deus não respondia suas orações. Apesar dos seus pecados e fraquezas, irmãos, Davi era um homem que confiava plenamente em Deus, e ele já tinha visto a mão de Deus vindo ao seu socorro em outra circunstância da sua vida. Mesmo essas pessoas que já viram as mãos de Deus agindo sobre a vida delas, quando Deus se cala por um tempo, nós automaticamente entramos num processo de murmuração ao Senhor. Não importa quanto tempo você tem de igreja, é um processo natural. E Deus é tão maravilhoso que Deus não leva isso em conta para pesar suas mãos contra a nossa vida, querido. Ele fala assim, esse momento da murmuração do Anderson é um processo natural da conversão dele de escravo para servo e de servo para filho. Qual filho que escuta, que gosta de ouvir o silêncio do teu pai ou da sua mãe? É fácil? Você de repente pergunta algo para o teu pai, para a tua mãe e eles não te respondem? É fácil quando você pergunta algo para a sua esposa ou para o seu esposo e ele não te responde, ele te ignora? Né? Parece que chega num processo, né, que isso acontece na vida de muitas pessoas, inclusive na minha também. Às vezes nós estamos tão saturados, tão angustiados, né, achando que Deus não está respondendo as nossas orações, que nós acabamos, né, descontando toda a nossa raiva, todo o nosso sofrimento em cima daquelas pessoas que não tem nada a ver com os nossos problemas pessoais. Mas voltando ao texto, irmãos, Davi já vinha orando há um determinado tempo a Deus, contudo a situação continuava a mesma. O tempo se passou e o problema não tinha sido resolvido. Ele orava e nada mudava. Quantas vezes nós estamos orando e nada muda? É fácil entender esse processo de Deus? Mas Deus, eu estou orando. E Deus continua com seu silêncio. Com seu silêncio. Se você está passando pelo processo do silêncio de Deus na tua vida, querido, aprenda algo através dessa ministração. Aprenda que o tempo de Deus é diferente do nosso. Você já cansou de ouvir isso e eu vou falar mais uma, mais duas, mais 10, mais 15, 20, 30, 40, 60, 100 vezes. Porque nós precisamos entender esse processo na nossa caminhada de fé com Deus. Às vezes Deus entra num processo de silêncio para nós. E eu preciso ter um coração ensinável. Há quanto tempo que eu não falo isso? Eu preciso ter um coração ensinável diante de Deus. Dá até vontade de chorar nessa hora. Porque não é fácil perceber o silêncio de Deus. Às vezes dá vontade de jogar tudo para o alto. Falar assim, eu vou sair fora. Porque Deus não me responde. Está tudo ruim. Onde está Deus na minha angústia? Será que Ele virou o rosto para mim? Não, querido. Assim como o salmista Davi também entendeu que Deus não virou o rosto para ele. Aguente um pouco, você vai perceber que Deus não virou o rosto para ele.
Porém, naquele momento, parecia que Deus não estava mais se importando com ele. Davi já tinha orado em determinado tempo e ele percebia que ele orava e Deus não respondia. A sua alma estava aflita com aquela situação. O seu coração andava triste dia e noite. O seu raciocínio estava confuso e isso foi aumentando cada vez mais. E por essa razão que ele insistiu em dizer a Deus as seguintes palavras: até quando? Essa semana eu estava orando ao Senhor alguma coisa, eu dei um grito na minha casa. Quem já fez isso daí? Eu dei um grito. Tirando um pouco de energia, né? Queimando um pouco de energia. Falei assim: Deus, que situação é essa? E dá aquele grito assim, e aquilo de repente te dá uma calma depois. Fala assim: amém, filho. Ira, mas não peca. Por isso esse processo de entender as coisas diante de Deus. Davi orava e parecia que Deus não respondia. A sua alma estava aflita com aquela situação. O seu coração andava triste de dia e de noite. E ele falava ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai ouvir as minhas orações? Até quando? E para piorar as coisas, irmãos, Davi ainda tinha que enfrentar a zombaria dos seus inimigos. Tinha medo até mesmo de morrer e aquela situação não ficasse resolvida. A angústia de Davi era tão grande que ele queria que Deus agisse logo, porque na mesma oração, na mesma canção, ele fala para Deus: Deus, se o Senhor não agir, eu posso morrer, os meus olhos vão se fechar, e essa vergonha vai ficar registrada sobre a minha vida, sobre o meu ministério. Então Deus, não permita que eu morra, e essa situação continua. E o silêncio de Deus continuava. Ai, é muito gostoso quando você lê o Salmo e você se coloca no lugar do salmista. Davi ainda quis apelar para Deus: Deus, não deixa eu passar essa vergonha, que eu posso morrer, e essa vergonha vai ficar registrada a Deus. E Deus continuava em silêncio. Agora, se pararmos, irmãos, para pensar um pouco mais sobre aquilo que estava se passando com Davi, nós constataremos que a situação vivenciada por ele também é uma realidade que acontece conosco. Olha que interessante isso. Nós, todas as vezes, nós confiamos em Deus, nós mudamos o rumo da nossa vida para fazermos a vontade do Senhor, deixamos certos planos para trás, mudamos de cidade, até mesmo de país, e abdicamos de uma outra coisa, as coisas que nós gostamos. Quando nós aceitamos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador, nós confiamos completamente em Deus. Nós mudamos o rumo da nossa vida para fazermos a vontade do Senhor. Deixamos certos planos para trás, mudamos de cidade, até mesmo de país, e abdicamos de muitas coisas que nós gostamos. Tudo isso porque queremos servir ao Senhor. Amém? Glória a Deus. É verdade que nós não somos iguais a Davi. Nós não somos iguais a ele, que fez grandes coisas em Israel para a glória do nome de Deus. Mas nós também somos servos do Senhor. Nós também estamos dispostos a encararmos vários obstáculos para mantermos a nossa fé e para servirmos ao Deus vivo. Nós não fizemos grandes coisas como Davi fez, mas nós largamos mãos de muitas coisas para seguir a esse Deus vivo e não um Deus morto. Você que está nos acompanhando, querido, aprenda algo poderoso nessa noite. Nós servimos um Deus vivo e não um Deus morto. E esse mesmo Deus que nós estamos declarando aqui, muitas vezes nós precisamos confiar 100% nele. Muitas vezes nós temos que mudar o rumo da nossa vida. Muitas vezes nós temos que deixar coisas que nós gostamos para seguir a ele. Muitas vezes nós vamos abrir mão de coisas que nós gostávamos de fazer e nós não podemos fazer mais, porque agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Entretanto, o que muitas vezes acontece em nossas vidas? Por que essas coisas acontecem constantemente em nossas vidas?
Às vezes enfrentamos uma situação muito difícil e até mesmo desesperadora. E aí nós perguntamos, aonde está Deus? Seja sincero. Seja sincero comigo agora, seja sincero com Deus. O silêncio de Deus dói e incomoda. Sim ou não? O silêncio de Deus nos incomoda e dói. Aí nós oramos continuamente a Deus pedindo-lhe uma saída. Entretanto, a realidade é que, de acordo com o tempo vai passando, até parece que Deus não está mais se importando conosco. Quando Deus demora para responder uma oração nossa, nós automaticamente achamos que Deus não está mais conosco. Parece que até Ele se esqueceu de nós e o seu rosto está voltado para um outro lugar. Parece que o rosto de Deus está virado em outro lugar. Lá em Mateus, capítulo 27, 46, versículo 46, diz assim: às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, num dos seus maiores momentos de angústia, ele declara: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus Cristo não ouviu a voz de Deus, não ouviu a voz do seu Pai, sabia lá no fundo que tudo aquilo tinha um propósito, mas a angústia por alguns minutos se instalou no coração dele. Lembre-se, Jesus é Deus, mas ele também era humano. No momento que ele ia ser crucificado, ele falou ao Senhor: meu Deus, por que me abandonaste? E naquele momento, ele não ouviu a voz de Deus, ele não ouviu a voz do seu Pai, mas ele sabia que tudo aquilo tinha um propósito para ele. Por ele não entrou em desespero, então também não entre em desespero nessa noite, amém? Ele continuou firme, então continua firme também. Ele foi paciente, então continua paciente também. Ele esperou em Deus, então vamos esperar em Deus também. A sua morte não serviu somente para nos salvar, mas também para nos dar um exemplo de paciência, de submissão à vontade de Deus e de confiança em qualquer dificuldade da vida. Em qualquer dificuldade da vida, nós temos que confiar em Deus. Olha que palavra de esperança, irmãos, no momento como esse de pandemia, no momento como esse de crise, que mesmo no momento de toda a tribulação, toda a nossa confiança tem que estar nas mãos de Deus. A grande questão que nós precisamos entender nessa noite é o seguinte, irmãos, é que existe um propósito dentro do plano de Deus que nós ainda não sabemos qual é. Quando Deus fica em silêncio, é porque Ele ainda tem um plano para nós, ao qual ainda não nos foi revelado. O silêncio de Deus, muitas vezes, é um plano dele, ao qual ainda não foi revelado para nós. Voltando um pouco ao sermão, o próprio Davi tentou mexer no coração de Deus, falando assim: Deus, se o Senhor não entrar na minha causa, os meus inimigos vão continuar zombando de mim e eu posso até morrer por causa dessas perseguições, dessas humilhações. E aí, Senhor, como é que eu vou ficar nessa história? E Deus continuou em silêncio. Existem algumas razões para o sofrimento do povo de Deus. E foi justamente isso que me chamou a atenção quando eu vi aquela frase das pessoas debochando, que quando aquela cantora morreu essa semana, as pessoas perguntando assim: onde está Deus na vida dessa cantora que deixou ela morrer com esse vírus? Toda vez que nós passamos por tribulação, querido, existe algo poderoso que precisamos entender aqui. Primeiro, é desenvolver a nossa paciência. O segundo, nos tornar mais humilde. O terceiro, promover o nosso desapego para as coisas desse mundo. O quarto, almejar fervorosamente as realidades celestiais. E o quinto, afugentar do egoísmo. E depois, nos impulsionar a confiarmos em Deus em todas as circunstâncias da vida. São alguns passos, irmãos, que Deus nos permite, às vezes, passar por algumas tribulações, por algumas dificuldades. Porque tem muita gente hoje depositando toda a sua confiança
E um grupo pequeno de homens e mulheres que estão governando esse país, que estão governando toda a realidade que nos cerca. Mas nós estamos esquecendo, irmãos, que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores ainda continua sentado no seu santo trono. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso, ele vai desenvolver a nossa paciência, ele vai nos tornar mais humilde, ele vai promover o nosso desapego das coisas que nós gostamos muito aqui desse mundo, vai almejar fervorosamente as coisas celestiais do reino, vai nos tirar de todo o egoísmo e vai nos impulsionar a confiar 100% nas coisas celestiais dessa terra. Porém, somente Deus sabe exatamente qual é o propósito específico do sofrimento de cada homem e de cada mulher. Deus sabia por que Davi precisava passar por aquele sofrimento. Semana passada eu preguei sobre isso, que todas as vezes quando Davi ele fazia algo, muitas vezes ele não pensava somente nele. Nesse salmo é a mesma coisa. Ele deixou essa canção registrada por um dos seus levitas, dizer assim, que essa canção seja sempre tocada nos templos, lembrando que muitas vezes Deus vai ficar em silêncio, Deus não vai nos responder a qualquer momento. Não é só eu que passo por esse processo, outros irmãos e irmãs também estão passando por esse processo do silêncio de Deus. Quantas pessoas, irmãos, estão nesse exato momento não conseguindo ouvir a voz de Deus, não conseguindo se concentrar nas coisas de Deus. Por isso eu falo aqui, querido, preste atenção em todo o treinamento que Deus tem nos dado. Nesse período de quarentena, Deus está nos ensinando coisas poderosas, abrindo os nossos olhos, percebendo que verdadeiramente, nesse exato momento, Ele está percebendo seus verdadeiros adoradores. Ele sabe exatamente o que nós estamos fazendo, o que pode estar nos afligindo nessa noite, o que está afligindo o teu coração nessa semana. Deus sabe. Deus sabe. Seja lá qual for o que você está passando nesse momento, irmãos, eu tenho a plena certeza de que eu e você, nós poderemos ler esse salmo como se fosse o nosso próprio salmo. Ou seja, eu e você, nós também podemos se unir a Davi e dizer as seguintes palavras: até quando, Senhor? Tá difícil aí? Quantas vezes essa semana eu falo assim: Senhor, até quando? Até quando? O segundo ponto aqui para finalizar, a confiança do salmista, irmãos. As palavras dos versículos 5 e 6 foram escritas quando Davi nem mesmo tinha recebido a libertação dos seus problemas. Ele ainda estava aflito, ele sentia a ausência de Deus, mas ele não deixou de confiar em Deus. No fundo do seu coração ele sabia que Deus nunca iria abandoná-lo de verdade. Olha como que o salmista Davi é um espetáculo de homem, como que ele nos representa tão bem, nos ensina tão bem, dizendo assim: eu ainda não vi as bênçãos de Deus, mas ainda não vendo as bênçãos de Deus, eu vou louvá-lo, porque eu sei que ele vai entrar na minha peleja. Ele não tinha ainda visto a sua vitória, querido, ele ainda não tinha sido liberto, mas mesmo assim, ele cantou, dizendo que ele já confiava nas bênçãos do Senhor. É só você ler o versículo 5 e 6. Está escrito aí na sua Bíblia aí? Está escrito aí? Está escrito na minha aqui. Lá no versículo 5 e 6. Ele não tinha recebido as bênçãos. Eu gosto disso. Eu sempre falo para as pessoas, né? Vamos ter olhos espirituais. Que Deus nos dê visão de futuro. Nós ainda não vimos, nós ainda não pegamos, mas quando nós temos visão aberta, irmãos, Deus já nos mostra que a vitória é nossa no nome de Jesus. Eu creio que foi exatamente isso que Davi entendeu o seu processo. Ele diz assim: eu ainda não fui liberto das minhas perseguições, das minhas humilhações. Eu ainda posso morrer, mas mesmo assim eu vou cantar um hino de vitória, porque eu sei que o meu libertador é capaz de me libertar dessa angústia, dessa solidão e de me livrar de todo o mal que me persegue. Creia nisso, irmãos. É uma palavra profética para mim, uma palavra profética para você. É uma palavra libertadora para cada um de nós nesse processo. Confia em Deus. Deus era fiel à sua aliança no passado, e Deus ainda é fiel na sua aliança nos dias de hoje.
Ele tinha uma aliança com Davi, por isso ele nunca iria abandoná-lo. Então Davi recobra o seu fôlego, enxuga suas lágrimas, levanta sua cabeça e apresenta um lindo louvor a Deus. Enxuga suas lágrimas, irmãos. Levanta desse sofá, dessa cama. Apresenta um lindo louvor para Deus nessa noite. Mesmo que esteja tudo difícil, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Mas pastor, eu não tenho força. Levanta. Tudo começa com o primeiro passo, querido. Tudo começa com o primeiro passo. Depois vem o segundo, o terceiro, o quarto. Porque a oração, ela tem que vir com uma ação. Tem muita gente que só sabe orar, mas não está tendo ação. Deus também pede ação na oração. Você pode orar, mas a oração tem que ter uma ação. E era isso que Davi fazia. Era isso que Davi entendeu com Deus. Ele orava, ele fazia canções para Deus, mas ele sabia que tinha que ter uma ação. Ele não ficava parado na sua zona de conforto. Ele sabia que tinha que fazer algo a mais. Por isso que ele adorou a Deus, mesmo ainda não vendo a sua vitória 100%. Ele fez uma oração de gratidão ao Senhor. E Deus, através da aliança, Deus o libertou, Deus o restituiu. A sua confiança em Deus é reacendida. Olha que bonito isso. A confiança de Davi foi reacendida. Isso fica evidente pela própria elaboração desse salmo, pois ele escreveu quando ainda estava sofrendo. Olha que interessante. Ele não escreveu esse salmo quando ele tinha recebido a vitória. Ele escreveu esse salmo quando ele ainda estava sofrendo. E ao escrever o salmo de número 13, Davi tornou possível que outras pessoas pudessem cantar juntamente com ele, expressando diante de Deus, e não somente as suas dores, mas também a sua confiança em Deus. Que essa canção depois era entoada no templo. Que essa canção era entoada no templo. São lindas canções de experiências humanas que tiveram com Deus. Assim como o homem, até hoje, Deus dá lindas canções de experiências únicas que muitas pessoas estão vivendo com Deus. É assim que o nosso Deus é, querido. Às vezes nós passamos por angústia, às vezes nós passamos por sofrimento, mas Deus não vai nos abandonar. Deus não nos largou. Deus não virou o rosto para nós. Tudo tem um propósito na nossa vida. Assim como Deus também tem uma proposta para mim, tem uma proposta para você. De repente você está passando por momentos de angústia, solidão, sofrimento. De repente você, assim como o salmista Davi e até mesmo o próprio Jesus, achou que Deus virou o rosto para você, mas Deus não virou o rosto para você. Deus ainda continua te olhando, te observando e cuidando de você nos mínimos detalhes. Não só de você, mas como também de mim, porque eu também sou filho de Deus, eu também mereça essa misericórdia. Por isso, querido, não deixe que esse momento de pandemia, de angústia, te tira do foco daquilo ao qual o Senhor quer te dar, que é a sua salvação eterna. Muitos de vocês podem estar passando por um momento de angústia, de sofrimento, mas eu quero lembrar que existe um Deus que é muito poderoso para cuidar de mim e cuidar de você. Pastor, libera uma palavra para a gente. Pastor, nos dá uma palavra de ânimo. Eu quero deixar o versículo 5 e 6 para você. Ele diz assim, como eu disse aqui, ele ainda não tinha recebido a sua vitória, mas ele entendeu algo poderoso com Deus assim. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, se alegrará o meu coração. E aqui a palavra mais forte que eu acho. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Davi olhou para trás e falou assim, poxa, de onde Deus me tirou e onde Deus está me colocando, mesmo passando por todas as dificuldades, esse Deus confia em mim, esse Deus tem cuidado de mim. Por isso, eu vou cantar louvores para Ele todos os dias. Glória a Deus! Isso é tremendo, querido. Quando nós olhamos para trás, observamos assim, poxa, onde Deus me tirou e onde Deus está me colocando, esse Deus é bom demais, amém?
Aonde você estiver, você pode aplaudir o Senhor, querido. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia. Feche os teus olhos agora nesse momento. Eu quero orar por você. Lembrando que hoje é o nosso culto de Santa Ceia, né? Como eu disse, se você já tem os elementos aí na tua casa, o pão e o suco de uva. Pastor, eu não tenho suco de uva aqui agora. Reserve um copo d'água, né? Faz esse ato profético conosco, para que você também possa ter um mês abençoado, amém? Mais um mês ao qual nós renovamos a nossa aliança com o Senhor através da Santa Ceia, amém? Eu vou te dar aqui algum tempinho, 1 minuto, para que possamos refletir sobre essa palavra. E eu volto a dizer também, querido, que tudo aquilo que eu não consegui chegar no teu coração, que o Espírito Santo de Deus o revele, amém? Porque maior do que eu é Deus. Eu só sou um instrumento. Quando eu li esse salmo, eu vi a minha história. E não é uma história do passado, é uma história recente. Eu mesmo abri meu coração aqui para vocês, que eu cheguei em um determinado momento aqui na minha casa, eu mesmo dei um grito, porque tem hora que eu não aguento, né? Eu não coloco máscara diante de Deus não, querido. Porque eu sei que Deus sonda o meu coração, né? Eu tenho medo muitas vezes de fazer um personagem para Deus e Deus fala assim: ah, Anderson, o teu coração não é desse jeito. O teu caráter não é desse jeito. Então às vezes eu sou muito expressivo, né? Principalmente nas minhas orações com Deus. Então feche os teus olhos, eu quero orar. Pai, nós ouvimos aqui a história do teu filho Davi. Uma história, ó Pai, de um homem que tinha muita certeza, ó Pai, do seu cuidado para com ele. Que mesmo sendo um homem que errava tanto, vacilou tanto, errou tanto na sua vida, mas ele sabia, Pai, que mesmo quando as tribulações vinham de encontro a ele, ele sabia, ó Pai, que ele poderia chegar diante da tua presença e no momento certo o Senhor iria o livrar de todo mal, de toda seta, de toda acusação. Nesse salmo, Pai, nessa canção, ele mesmo tentou apelar ao Pai, dizendo onde que o Senhor estava. E se o Senhor demorar, ele poderia morrer, ele poderia passar vergonha. Mas mesmo ainda em silêncio, Pai, ele não ouvindo a tua voz naquele momento, eu creio que ele inclinou a cabeça e falou assim: mesmo que toda a resposta do Senhor não venha agora, eu vou continuar cantando ao Senhor, porque eu sei que o Senhor é minha salvação. O Senhor vai me alegrar o meu coração no momento certo. Por isso, Senhor, eu vou cantar canções, porque o Senhor tem feito grandes feitos para mim. Assim como o Senhor tem feito, Pai, grandes feitos nos dias de hoje. Cura, liberta, sara, tira, repreenda esse coração que anda angustiado, Pai, pelas casas, nos seus trabalhos, as pessoas que não estão tendo mais força, ó Deus, para fazer as coisas. Dê um ânimo, Pai, no coração dessas pessoas, para que eles possam continuar caminhando com fé e com fidelidade, ó Pai, a cada dia na Tua presença, ó Pai. Nos dê a mesma unção que estava sobre a vida de Davi, para que possamos ter a mesma coragem de cantar hinos de vitória, ó Pai. E mesmo que ainda as bênçãos não chegou até a nós, que possamos já antecipar em louvor a nossa vitória, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Pega aí o teu pão, pega aí o teu cálice, né? Vamos orar nesse momento, consagrando ao Senhor, né? Que tempo gostoso, querido, que tempo maravilhoso, né? Deus tem se alegrado com a gente. Pai, nós queremos esse momento, Pai, consagrar os elementos da Santa Ceia do Senhor. Através da obediência, ó Pai, ao qual foi liberada através da vida do nosso bispo, debaixo de uma direção espiritual ao qual o Senhor deu a ele, nos permitindo, ó Pai, realizar a Santa Ceia do Senhor, mesmo à distância, obediente, ó Pai, à voz de comando do Teu servo. Nós queremos agora, ó Pai, consagrar o elemento do pão e do suco de uva, pedindo que o Senhor verdadeiramente venha mais uma vez, ó Pai, nos abençoar e nos fortalecer. E renovar essa aliança, ó Pai, como o Teu Filho Jesus Cristo nos pediu para lembrarmos todas as vezes, Pai, quando nós estivermos nesse momento, Senhor, que possamos lembrar nele todos os dias, ó Pai. Eu peço também que na casa dos Seus filhos e filhas nunca falte o pão, Pai, nunca falte o alimento. Da mesma forma também que não falte também a alegria.
no coração e na casa dos seus filhos e filhas, ó Pai. Nos abençoe agora na ministração da Santa Ceia, porque, ó Pai, nós sabemos, ó Pai, como que é especial para nós. E aqueles irmãos e irmãs ao qual, Pai, depois vão estar levando essa Santa Ceia por seus familiares, por seus amigos mais próximos, que eles também venham ser abençoados, ó Pai, através do repartir do pão e através desse suco, Pai. Que a mesma graça que está conosco agora também esteja com eles, ó Pai, para que eles também não venham ficar sem a ceia do Senhor, ó Pai. Seja visitando aqueles irmãos e irmãs que hoje se encontram ainda nos hospitais, libera cura, libertação para cada uma delas, ó Pai. Esteja cuidando, ó Pai, das autoridades desse país, todas as autoridades, ó Pai, que nós precisamos prestar conta, que possamos orar por cada uma delas, ó Pai, porque nós sabemos que está tendo dias difíceis, mas a nossa função é orar e pedindo que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas e nos livrando de todo mal. Eu consagro mais uma vez esse alimento do pão e vinho, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pega o teu pão, levante, dá graça ao Senhor, consagra ao Senhor esse pão, como eu disse, na noite que o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi traído, ele tomou o pão e disse, esse é meu corpo que é dado por vós, comei todas as vezes em memória de mim. Então coma do pão. Amém? Depois que ele ceiou, ele pegou a taça, derramou e disse, esse é meu sangue que é dado por vós, bebei todas as vezes em memória de mim. Então beba no nome de Jesus. Oh Deus, lá canta lá baixeira lá baixo. Oh Deus. Oh Deus. Como que vai ser o grande banquete celestial, Meu Deus. Oh Pai, obrigado, Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. E não nos deixe cair em tentação, Pai, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e agora, para todos sempre. Amém, amém e amém. Amém? Seja abençoado, irmão, seja abençoada. Que esse momento seja um momento muito especial para cada um de vocês, Muito obrigado vocês que ficaram conectados até agora conosco. Que essa palavra, venha ser agora uma semente. Uma semente. Lembrando que ela precisa morrer para ela crescer. Amém? Que essa palavra seja uma semente. Ela precisa morrer no teu coração para que ela possa crescer de uma forma muito especial e poderosa na tua vida. Você que acabou de chegar aí, nós lemos o Salmo 13. Depois vai ficar aqui registrado, essa pregação tanto no Facebook quanto no Instagram, que vocês venham a ser fortalecidos. E lembre-se, Deus também trabalha no silêncio. Amém? Que Deus os abençoe, querido. Que Deus os fortaleça. Se você que está ainda nos vendo aí, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu quero te desafiar, querido. Quero te desafiar que você entregue a sua vida ao Senhor. Tem muitos amigos e amigas aqui. Eu quero desafiar você que não entregou a sua vida ainda ao Senhor. Entrega a Ele. Entrega ao Senhor. Você vai ver que coisa maravilhosa Deus tem feito. Não foi fácil entregar a minha vida, Não foi fácil. Mas Deus fez assim, E eu só falo isso, irmãos, eu só ministro isso porque são coisas que eu vivi no meu ministério. Amém? É muito bom quando você prega a verdade.
É muito bom quando você prega com a sua própria vida, né? Você fala daquilo que Deus faz com você e você fala assim, daqui que Davi passou, eu passei e eu sei que é verdade. Então, eu posso ministrar isso daqui, sem me envergonhar. O tempo de Deus é diferente do nosso. Que Deus te abençoe poderosamente. E se você quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus, né? Você depois pode aqui estar passando uma mensagem para mim aqui. Fala assim, pastor, eu quero entregar a minha vida. E nós vamos orar ao Senhor. Amém? Não sei aí se alguém passou uma mensagem aí que está levantando as mãos ou voltando para o Senhor Jesus, né? De repente você um dia já foi da igreja, né? E por algum motivo saiu. E Deus está te convidando, fala assim, filho, volta. Filho, volta. Tem alguém aí que quer voltar para Jesus nessa noite? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém? Volte. Deus te ama poderosamente. Amém? Vamos receber a bênção? E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós, Ele levante o teu rosto e nos dê a paz. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até breve, queridos. Deus os abençoe poderosamente. Muito obrigado. Os irmãos, todos os irmãos e irmãs que ficaram com a gente aí. Oi, irmã Martinha. Deus abençoe, amada. Irmã Martinha, lá de Caieiras, São Paulo. Deus te abençoe, amada. Deixa um abração para o nosso irmão aí, por toda a família. Amém? Muito obrigado aos irmãos de Sacra Família, os irmãos da Colônia, da Central, outros irmãos e irmãs aí que nós conhecemos aí pelas redes sociais. Deus os abençoe poderosamente, amém? E lembre-se, se você quer voltar para o Senhor Jesus, pode nos passar uma mensagem que nós vamos orar por você, nós vamos te brindar em oração e quando tudo isso acabar, nós queremos te apresentar ao Eterno. Glória a Deus, hoje é festa no céu. Deus abençoe vocês poderosamente no nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe.